Então, semana passada, retrasada, né? Obrigado. Nós começamos a falar sobre finanças na família com o tema suficiência em todo o tempo. A gente vai terminar o estudo hoje. Antes eu queria revisar então alguns conceitos que nós já abordamos. Primeira coisa, nós falamos de 3 verdades essenciais. Primeira era planejamento sábio. Nós lemos lá em Provérbios 21, 5, quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Então nós aprendemos aqui que a vida financeira precisa ser pensada. E eu gosto da palavra planejamento, porque ela nos faz pensar em planeamento, que é a origem da palavra, daquilo que vai ser feito. Então, antes de fazer, pensar no que vai fazer. Para poder ter sucesso na vida financeira, nós precisamos pensar primeiro como é que a gente vai usar aquele recurso. Seja ele muito, seja ele pouco. A ideia básica da palavra projeto é a finalidade mais ampla, né? E para eu poder realizar aquele projeto, eu vou fazer o planejamento das ações, né? Então, o importante é pensar antes de fazer. Avaliar depois e falar, puxa, não fui inteligente, fiz o que não devia, fiz besteira, mostra que você podia ter feito outras coisas antes para poder aumentar a sua chance de acerto. Mateus 6:21 diz o seguinte: pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará também o coração de vocês. Então, nós podemos pensar nessa verdade essencial. Se eu coloco o meu coração no reino, eu necessariamente vou agir em direção ao reino. Se eu não coloco o reino na minha lista de preocupações e interesses, eu não vou conseguir trazer essa verdade para dentro do meu orçamento da família. Então, segunda verdade essencial, priorizar o reino. E a terceira, eu quero ler com vocês aqui em Lucas 16:11. Eu vou ler em 2 versões. Nessa aqui que é atualizada do Almeida, deixa eu conferir aqui. Estou sem óculos, não é muito fácil ler isso aqui não. Essa aqui diz que essa é a versão Almeida, revista e atualizada. Consegui ler. Então, Lucas 16:11 diz assim: se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então, numa tradução em linguagem de hoje, se vocês não são dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Aí eu quero fazer menção mais uma vez aqui ao reverendo Amós de Oliveira Costa, que quando presidiu o conselho da nossa igreja, ele sempre dizia: nós não vamos ao banco buscar dinheiro. Aquele dinheiro nós não conhecemos a origem. Ainda que lá no banco trabalhem pessoas honestas e de bom coração, nós não sabemos se o lucro dos bancos vem de negócios lícitos ou de falcatruas. Então, se a igreja vai fazer alguma coisa, ela deveria fazer com a fidelidade dos seus membros e não usando um dinheiro de origem indevida. Então, aqui em Lucas, a gente está vendo sobre riquezas de origem indevida ou ímpia. E, portanto, não deveria, numa tese mais puritanista, ser uma fonte de recursos da igreja. Tivemos um caso aqui no ABC de uma irmã, nem todos aqui devem conhecer,
que ela era casada e ela não sabia exatamente qual que era a profissão do marido dela. E eles tinham um pouco mais de dinheiro e numa determinada situação, ela ofereceu uma doação importante para a igreja. Não era pouco, era um teclado, como esses aqui. Ela ofereceu. E a igreja aceitou. De onde veio o dinheiro? Da família. E o que o marido dela fazia da vida? Ele é bicheiro. Então, criou aquele zum na igreja, né? Devemos aceitar, não devemos aceitar? Podemos reconhecer a doação dela como de coração e esquecer que o dinheiro veio de lá? Ou devemos juntar tudo, marido, trabalho inadequado e oferta de bom coração, e pesar na balança se vale a pena trazer esse órgão, esse teclado para dentro da igreja ou não? O que nós faríamos hoje? Certamente diferente do que foi feito lá naquela ocasião. Mas a questão é essa: devemos considerar o dinheiro e a sua origem? Quantos de nós, não aqui na igreja de Utinga somente, né? Mas quantos de nós na sociedade tem um trabalho que não é regulamentado, que não é registrado na CLT, é um bico, é uma atividade muitas vezes não reconhecida, mal remunerada, mas é a fonte de sobrevivência da pessoa? Nós não podemos avaliar isso aí tudo. Não sabemos, como diz o ditado, onde que o calo das famílias aperta. O fato é que a pessoa trabalhou, fez jus ao seu salário, e a Bíblia diz que o trabalhador é digno do salário que ele auferiu, e aí a pessoa oferta na igreja. A gente deveria olhar para o coração da pessoa, né? Agora, se sabidamente é de origem ilícita, né? Tem uma brincadeira sobre isso, né? A mãe ligou para a polícia e disse: meu filho e meu marido saíram antes de ontem para trabalhar e não voltaram até agora. Ah, perfeitamente. O que eles fazem? Eles assaltam casas, né? Então, a mãe estava preocupada, obviamente, né? Mas e aí o fruto disso? Então, sabidamente ilícito não convém. Mas pode ser aceito? Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Mas aquilo que convém a mim pode não convir a você. Aquilo que é conveniente para você pode não ser conveniente para mim. Então nós ficamos aqui na paz do coração de cada um dos filhos da igreja. Estou lá já, Dil? Pode ir para frente. Isso. Então, um resumão aí da semana passada. Tenha um orçamento da família, e obviamente quando a gente fala da família da fé, nós deveríamos também trabalhar com orçamento. Não é que eu sei quanto que a igreja vai arrecadar, mas eu posso estimar quanto que a igreja vai arrecadar e imaginar como é que nós vamos destinar aqueles valores. Devemos ter um planejamento financeiro. Tchan. Ah, tá comigo? Sim, pronto, tá ali. Segundo, faça um controle. Então eu imaginei que eu ia gastar esse mês aqui R$250 com o almoço lá no meu trabalho. Agora, dia a dia, faço o controle. Hoje eu gastei R$15. Amanhã eu vou gastar R$18. Antes de ontem eu gastei R$31. E aí, como é que está o que eu estou gastando perto do que eu planejei? Se eu não faço o controle daquilo que eu estou gastando, eu chego no final do mês dizendo: não sei onde é que o dinheiro foi parar. O dinheiro sumiu da minha mão, sumiu da minha conta, sumiu da minha família. Essa é uma falha básica, clássica, que muitos dos irmãos cometem. Ok, você não precisa exatamente dizer, né, que você parou ali no farol e comprou uns chicletes ali de quem estava vendendo por R$2. Você não precisa controlar absolutamente todas as despesas. Mas tem um valor
a partir do qual ele vai fazer diferença no seu orçamento. Qual é esse valor? Seria R$5? Seria R$8? Seria R$20? Então você precisa pensar no que é que faz diferença para você. De grão em grão, a galinha enche o papo e o dinheiro vai para o buraco. A hora que eu preciso entender qual o valor, controlar, é essa daí. Na minha casa, por exemplo, nós temos uma dificuldade. Nós concentramos os gastos no cartão de crédito. Mas tem algumas coisas que a gente tem que pagar em dinheiro vivo. Então a gente saca dinheiro. O dinheiro que a gente saca, nem sempre a gente controla. A brincadeira é assim: você tem dinheiro aí na carteira? Não. Então tem que ir no banco buscar, porque tem que pagar tal coisa. Tem dinheiro aí? Tem. Então, sumiu 20, sumiu 30, sumiu R$40. No final do mês você não lembra mais. Ué, cadê aquele dinheiro lá mesmo? Ah, foi o dinheiro do dia a dia, do bolso. E para onde ele foi? Então, nós não controlamos bem o dinheiro físico que a gente tem na igreja, no bolso. A igreja pode ter a mesma dificuldade. Quando ela recebe um depósito na conta, está lançado lá, aparece no extrato e tal. Quando a gente dá uma oferta para um assunto específico, por exemplo, eu vou dar R$50, vou falar aqui do Rodrigo, né? Para a gente adquirir mais um cabo ali para o microfone. Esse dinheiro entrou como espécie e foi utilizado imediatamente. A gente vê o cabo ali, mas não lembra como é que ele foi comprado. Então, temos o risco de alguns desses valores saírem do controle. No final do mês, eu nem somo ele nas entradas e nem somo também nas saídas. Então, começa a aparecer o buraquinho aí, a gente diz, né, poxa, não está batendo. Não está batendo. Por isso que o trabalho da tesouraria é suado. Tem que fazer controle de cada uma das entradas, cada uma das saídas, e no final tem que bater as contas que eu fiz com aquilo que está lá no extrato do banco. Não é uma coisa muito fácil. Então, fazer o controle. Quando eu faço o controle, eu enxergo onde é que eu estou gastando mais. E aí a pergunta é se dá para reduzir aquilo ali. Por exemplo, você gastou no supermercado. Quanto? R$380. É muito ou é pouco? Não sei. Depende se você encheu o carrinho de biscoito recheado ou se você colocou ali arroz, feijão, óleo, que são as coisas essenciais, né? Então é isso que a gente tem que fazer quando a gente olha um valor muito grande. De onde veio esse valor? Eu, por exemplo, que trabalho com o meu carro e vou para tudo quanto é lado com ele, gasto muito com combustível. Então, quando eu vejo o valor da conta do combustível lá, eu penso assim, puxa, esse mês eu rodei muito. Mas eu rodei à toa ou eu rodei trabalhando? Eu rodei porque eu tinha que ir até um cliente ou eu fui bater perna na casa do meu irmão, da minha irmã, do meu cunhado, da minha cunhada? Então, se é na casa do meu cunhado, minha cunhada, etc., a gente pode revisar isso aí. Mas vejam só como é que as coisas são. Nós temos uns amigos que moravam aqui em Santo André, mudaram para São Roque e agora estão lá no fim da Castelo Branco. Jogava bola com a gente, Sérgio, o Silvio. Um dia desse a gente chamou eles, vem aqui em casa. E a resposta dela chocou a gente. O que a Rose falou? Ah, Mauri, aí é muito longe, fica muito caro, vem vocês aqui. Não é estranho? Ué, se eu posso gastar para ir na casa deles, como amigos que são, eles podiam gastar para vir na minha casa. Mas o que é que está por trás disso? Será que eles são mais econômicos do que eu? Eu estou habituado a viajar, né? A gastar com combustível, então eu não vou perceber uma viagem a mais na minha lista de viagens. E para eles que ficam mais lá na casa, então uma viagem faria diferença. Será que é isso? Ou será que realmente é assim? Não, deixa ele gastar, eu não vou gastar. Está controlando lá o orçamento deles. A gente não vai saber, porque não perguntamos, né? A gente, tá bom, vamos marcar um dia tal e desligamos o telefone. Mas ficamos com a pergunta, mas
Não é a mesma coisa eles gastarem ou nós? Por que estão jogando essa dívida para eu pagar? Então, é o que a gente às vezes encontra no dia a dia na família, né? Ah, precisa ajudar a mamãe, precisa ajudar o papai. Você tem aí? Ah, eu tenho, deixa que eu ajudo. Por que eu estou ajudando sozinho? Por que não estamos nós, os irmãos, dividindo isso, né? Tem outros fatores lá. Tem irmão que não pode, tem irmão que não gosta, tem irmão que não quer. E pode ter um irmão que é explorador de vocêzinho, né? Está te explorando, contando com o seu bom coração. Então, o controle é importante para a gente ter esse acompanhamento do que estão as coisas. A outra questão, que é o que a gente vai falar hoje, é sobre priorização. Chegou o pagamento. Onde que eu vou gastar? Bom, tem alguns de nós que têm débitos diretamente na conta, né? Então a conta de luz já cai direto lá. Não esqueço de pagar e depois dá problema. A conta de água está lá no débito também. Mesma coisa, se eu esqueço de pagar, depois dá problema. E aí sobrou um dinheiro. E agora, por onde que eu começo? Pelo maior valor, pelo menor valor? E essa é uma das questões que também são essenciais para você ter controle financeiro. Saber priorizar as contas que você vai fazer e os pagamentos que você vai executar. E finalmente a gente vai falar um pouquinho depois, se você tiver condição, faça planejamentos de investimento. Sobrou um dinheirinho? Em vez de eu comprar aquela televisão maior que eu estava querendo lá para colocar na minha sala, não é? Aprenda a investir e ganhar um pouco, render dinheiro a seu favor. Então, são as grandes possibilidades aí para a gente investir depois. Então, vamos para o nosso bate-papo de hoje, que é a bênção da sabedoria financeira, parte 2, então. Essa pergunta: onde você gasta o seu dinheiro? Obviamente que eu não fiz essa pesquisa com nenhum dos irmãos. Eu fiz uma lista estimativa de qualquer coisa aqui, apenas para finalidade didática, ok? Então, o que vai aparecer ali não é porque você tem que fazer, ou na minha casa tem, na sua casa tem que ter também, ou na sua casa tem, na minha teria que ter. Não é isso. Mas é uma listagem qualquer. Então, vamos ver. Foi. Tá lá, peguei uma fatia do meu salário e gastei ali no reino de Deus. Bacana. Uma outra foi no supermercado. Legal, né? Importante, interessante, essencial. Uma outra no transporte. Vai e vem trabalhar, vai e vem na escola. Transporte. Educação. Habitação. Ei, Rodrigo. Ainda aumentei umas 3 vezes essa fonte aí. Mesmo assim tá ruim, né? Medicamento. Ó, eu tô nessa fase aí, né? De comprar medicamento. Dói tudo, né? Dói o dedão do pé, dói o fio de cabelo. O fio de cabelo não dói. Dói a cabeça, né? Dói tudo, para tudo tem algum medicamento, vai lá comprar, né? E tem os medicamentos de uso contínuo. Ô Joel, você sabia que o pessoal antigamente morria com 30 anos e não precisava gastar com remédio? Mas agora a gente inventou de viver 60, 70, 80 anos, tem que botar remédio ali, senão o organismo não dá conta. Então, medicamento hoje é um peso importante em vários orçamentos. Celular ou internet? Quem vive sem, né? A gente vive também, dá para viver. Mas que faz falta, faz, né? Quero comprar uma comida, não tem como. Preciso pagar uma conta, não tenho como ir lá no banco. Celular útil, né? Quero falar com alguém, celular. E assim vai. Então, está presente no orçamento das famílias. Outra fatia vai para onde? Ah, vou sair com os amigos. Vamos repartir uma pizza, né? Vamos tomar um café da manhã ou da tarde juntos. Vou ajudar, vou levar um bolinho. Vou levar um refrigerante, vou levar uma pizza, né? Então, vou repartir o valor da pizza. Está no orçamento também. Roupa. E aqui eu queria parar, né? O versículo que nós vimos semana passada, Jesus disse o quê? Tendo o que comer e o que vestir, acabou. Então, deu destaque aqui. Olha lá, apareceu? Jesus falou lá, supermercado e investimento, ou shopping, tudo bem.
a coisa das mais essenciais. E se a gente não tem foco nisso, por exemplo, né? Tem gente, minha mãe, por exemplo, era assim, né? Ela tinha roupas que ela usava e gostava muito. A roupa tinha 15 anos de idade. Enquanto ela está cabendo na roupa, ela está usando. Mãe, essa blusa é muito velha. Não, mas eu gosto dela. Ela está boa ainda. Então eu economizava na vestimenta, né? A Gil também é assim. A Gil tem umas fotos nossas de 50 anos atrás. Ela está com a roupa que ela está. Não essa de hoje aí. Com uma outra ali. Aí um dia desse apareceu umas traças lá em casa. E foram bem na roupa que ela gostava. Finalmente ela trocou a roupa. Não fosse a traça ajudar, estava usando até agora, né? E aí tem também a questão de lazer, né? Que eles dizem, né, que nós precisamos aliviar as tensões da nossa cabeça com coisas que relaxam. Então, o lazer pode aparecer aqui. Muito bem, se essa lista aí está próxima da sua, cobriu aqui a intenção. A questão para nós, então, é a seguinte: como é que você gasta? Então eu fiz aqui um exemplo qualquer de uma pessoa gastando muito dinheiro com habitação, depois com educação, depois com o supermercado. Tá bom. Veja aí que eu fiz esse gráfico chamado de Pareto, né? Eu fiz isso aí na sequência de maior valor aqui em cima para aqui o menor. Aqui 20% de tudo que eu ganhei e aqui 3% de tudo que eu ganhei. Não vou discutir se essa distribuição está adequada ou não. Eu quero discutir com vocês o seguinte: por importância, quais são os itens mais importantes? Que é o que você precisa fazer lá em casa. Então, nesse meu exemplo aqui, habitação, 20% é o item mais importante. Ter onde repousar a minha cabecinha. Segundo, supermercado. Aqui, ó, gastei 11% aqui de tudo que eu ganhei com o supermercado. Reino de Deus, está aqui, 10%. E depois vai ali a sequência: vestimenta, depois medicamento. Apareceu aqui na frente, educação. É mais importante? É. Mas se você não tiver como pagar, não vai estudar. Vai tentar uma faculdade pública, um colégio público, se não conseguir. Né? Eu fiz toda a minha parte de estudo básico na escola pública. Até o colégio técnico eu fiz em escola pública. Tinha um vestibulinho no meu tempo, para você poder entrar no colégio técnico. Então passamos lá no vestibulinho e conseguimos economizar. Não era meu pai que pagava, era eu mesmo. Trabalhava de dia e estudava de noite. Então, tem gente que tem essa condição, tem irmãos que não têm. Bom, o que eu quero mostrar aqui para os irmãos é que esses valores aqui, eles podem seguir uma lógica, e nesse momento eu estou seguindo a lógica da importância. Então, é muito importante ir ao cabeleireiro. Olhei para as meninas, né? Homem vai no cabeleireiro cortar só, certo? As mulheres não. Vai, penteia, faz escova, faz permanente, faz provisório, corta curtinho, corta meio curtão. É muito importante? A mulher pode ser muito importante. Então, nas contas dela, esse assunto vai aparecer lá no limite mais alto, certo? Não quer dizer que vai acontecer com todas as pessoas. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei agora uma visão de compromissos. Então, eu coloquei aqui, primeiramente, o reino de Deus. São 10% lá, como a gente tanto ouve falar. E depois que eu tirei a primeira fatia do reino de Deus, eu pego todo o restante e trabalho com a minha lista de itens relevantes. Então, voltou aqui a habitação, a educação veio para cá nesse exemplo, o supermercado veio aqui e assim sucessivamente. Então, vejam, os números que eu utilizei são os mesmos. O que eu estou mudando aqui? Mudando o foco. É gastei, gastei, gastei. E no final do mês eu contabilizo quanto que eu gastei, ou eu gasto de acordo com a importância do assunto, e aí então eu direciono um pouco melhor o recurso que eu tenho,
e ao final do mês eu posso avaliar se eu estou dando conta do meu planejamento de fato ou não e tomar as medidas ali para melhorar as condições financeiras da minha casa. Tudo bem? Então, a ideia desses exemplos aqui era mostrar como é que a gente pode avaliar os valores que nós gastamos. Destaquei aqui então, né? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É daqui que vem então o conceito de priorizar as coisas de Deus. Primeiro de tudo, primeira fatia. Um dia eu fui dar uma aula como essa para as crianças e fui na padaria ali e comprei uma fatia, uma bengala. Todo mundo sabe o que é bengala, né? É o pãozinho grandão. E comecei a dar aula e comecei a cortar a fatia e a criançada começou a engolir em seco, né? Vendo aquelas fatias de pão, pão fresquinho, todo mundo com vontade de comer, claro, né? A ideia era dar o pão para todo mundo comer no final da aula, mas eu tive que mudar a sequência devido à fome que eu causei naquela criançadinha toda lá então. Então, priorizei ali para reforçar. Nós deveríamos priorizar as nossas contas dessa maneira. Vamos lá, vamos colher fruto então com um futuro financeiro seguro. Fiz o meu planejamento, um plano financeiro abrangente que seja adaptável àquilo que a minha família é e àquilo que a minha família da fé também é. Então, lá na minha casa, as prioridades podem ser diferentes do que a prioridade da igreja. Nesse momento aqui, temos que manter as coisas funcionando e temos um projeto sobre a mesa, onde a gente está buscando angariar os valores aí para dar andamento nele. Lá na minha casa não tem nenhum projeto nesse momento de obra. Então, obviamente que a minha prioridade lá em casa está diferente daqui da família da igreja, da família da fé. Mas eu preciso, em cada ambiente em que eu estou atuando, considerar o planejamento como uma etapa essencial. Educação financeira. Eu me lembro que quando nós éramos criança, a gente ouvia dizer que o vovô e a vovó iam em casa e deixavam lá R$1 pro netinho, para a netinha. E a gente ouve agora dizer de crianças que estão saindo na rua para vender bala no farol, porque quer fazer a sua formatura, quer fazer a sua festa de 15 anos. Enquanto tem tantas outras pessoas que não querem nem perguntar de onde vem o dinheiro. Quando precisa de alguma coisa, mãe, me dá R$5, mãe, me dá R$10, pai, me dá R$5 e sai gastando, sem qualquer tipo de priorização. Então, o que nós deveríamos fazer na nossa família? Conhecendo a palavra de Deus, dar um ensinamento seguro para eles de como utilizar o recurso que Deus dá. Está certo que nosso Deus é o Deus de todas as riquezas, né? Mas não é necessariamente verdade que o nosso Deus, sendo rico, nós vamos ser ricos também. Não vamos nem discutir o assunto, mas esse é o fato. Tanto é que nós aqui, entre nós aqui, não há nenhum rico. Somos todos filhos de Deus, salvos pelo sacrifício de Jesus e não nos tornamos ricos. Então essa verdade aí não é absoluta, pode ser verdade em alguns casos, mas não é em todos os casos. Então, ensinar os filhos sobre a importância de cuidar do dinheiro, a importância de não gastar de maneira perdulária, sem pensar nas consequências. Tem uma humorista na televisão, né? Tinha um quadro lá que ela era fofoqueira, que ela dizia assim: não sei se falo, não sei se falo, não sei se eu falo, pronto, falei. E a mesma coisa com o dinheiro, né? Não sei se compro, não sei se compro, não sei se compro. Vou comprar, pronto. Está feito o mal. Daí para frente é chorar, porque acabou o dinheiro, porque entrou no vermelho, vai começar a pagar juro e assim sucessivamente. Então, temos que remar e temos que ensinar as crianças a remar contra essa impetuosidade na hora de tomar decisões
sobre um tipo de assunto como o financeiro. Foi? Foi. Metas e sonhos. Foram dois juntos. Tenha metas, tenha sonhos. Não é proibido sonhar. A ideia básica é a gente planejar a realização de algum sonho que a gente tenha. É possível acontecer, trabalhe para alcançar esse sonho. É o que estamos fazendo aqui na igreja. Estamos na fase de discutir ideias, discutir alternativas, possibilidades que nos deem convicção de que o projeto vai acontecer. Começar uma obra sabendo que temos condição de concluí-la. Colha frutos. E aí eu estava analisando de novo o texto lá de Malaquias, né? E embora haja uma ordem ali, essa ordem tem um objetivo específico, né? Tragam todos os dízimos aos depósitos da igreja para que haja bastante comida ou bastante suprimento na minha casa. Então, não é para a igreja ficar rica. A igreja não vai acumular valores e valores e valores e a conta da igreja vai subir assim, né? A gente teve uma experiência no conselho, uma certa ocasião, que a igreja tinha um valor lá guardado e várias coisas para serem feitas. A pergunta é, por que está guardado o dinheiro? Por que não estamos aplicando aqui nas necessidades da igreja? É verdade. Porque o dinheiro entrou, o conselho administrou para onde ia aquele valor, ia gastar, ia pagar, isso e aquilo, etc. E não pensou no que fazer com o saldo. Então, sobrou? Guarda aí. Guarda aí, um tanto necessitado aqui na tua rua, aqui no teu bairro, com outros irmãos necessitando lá na outra cidade, com outras igrejas precisando em outro lugar, a igreja vai guardar dinheiro. Então a gente entendeu naquele momento que não era bem esse o caminho. Mas então, para onde enviar esse dinheiro? Então vamos avaliar se temos necessidades locais. Eu não sei se os irmãos aqui têm o hábito de descer essa escada. Como eu moro longe e chego aqui meio apertado, é comum eu chegar e ir ao banheiro. E quando tem alguém usando esse banheiro aqui em cima, eu vou lá embaixo. Tudo normal, né? Vocês já observaram de novo o tamanho daqueles degraus? A minha mãe tinha na casa dela um banheiro, no quarto dela, numa suítezinha, um banheiro minúsculo. E a gente estava habituado a ir lá e o banheiro da mamãe é aquele ali, apertadinho mesmo. Apertadinho mesmo. Um dia, a Dil falou, gente, esse banheiro aqui é absurdo de apertado e ridículo. A sua mãe não tem um conforto um pouco melhor no banheiro aqui. É mesmo. A escada, gente, desculpa aí quem construiu, quem projetou, a escada é um horror. E a gente está habituado a subir e descer por ela. A qualquer momento pode cair mais um ali. Então, avaliar se tem uma necessidade na igreja local, agir aqui. Sobrou? Investir no reino em outros locais onde possa haver também necessidade. Então, importante a gente saber que tem que haver suprimento, comida na nossa casa para poder ajudar necessitados e as eventuais sobras terem o seu direcionamento. Então vamos aplicar agora, né? Entendemos onde é que eu gasto, como é que eu posso priorizar os meus gastos, como é que eu posso avaliar se eu estou no foco adequado ou não. Vamos então encaminhar o assunto para virar uma vertente importante. Nossos irmãos sabem administrar bem o seu dinheiro, têm sabedoria bíblica orientando a cada um deles a gastar. Oi, Madalena.
Então o banheiro aqui em cima é para as pessoas idosas e os outros deveriam usar o banheiro. Então esse banheiro aqui é para mim. Eu não precisava descer a escada, né? Mas fiquei preocupado com quem desce as escadas, né? Porque a escada realmente era perigosa. Se não cabe o pé no degrau, significa não tem apoio para você. Você pisou ali, pensando na vida, olhando para o céu, não olhando e não segurando no corrimão, está no perigo, tem que cuidar. Então podemos pensar, obviamente não é uma prioridade hoje, mas não pode ficar no esquecimento. Obrigado, Madalena. Bom, Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Então, você tem valores na sua família ou lá na igreja para administrar, você tem que ser fiel a Deus. Portanto, né, fazer o que Deus quer é absolutamente natural para nós. Não pode ser um peso, não é um peso, não vai arrancar pedaço e vai agregar para a minha vida todas as promessas que a gente leu na última aula, que temos sobre as nossas vidas. Não vou ser escravo daquele para quem eu devo, não vou ser escravo do banco, vou fazer o meu planejamento, vou colocar o meu coração no reino de Deus e tudo lhe irá bem. Não é assim que a gente gostaria? Aquela brincadeira que a gente já viu, já ouviu tantas vezes, né? Bateram na porta, a criança atendeu, mãe, é o cobrador, fala que eu não estou. E alguém já disse assim, né? Olha, eu posso encarar tudo na vida, menos um oficial da justiça batendo na minha porta para me cobrar alguma dívida. Lamentavelmente, irmãos ainda estão nessa situação. Nós entendemos que essa situação pode fazer parte da vida de alguém, mas tem que ser por um período curto. Desgovernou, errou, falhou, deu alguma coisa errada lá, a pessoa está numa situação diferente. Eu tenho uma experiência com isso. Eu trabalhava numa empresa há 2 anos e ela pediu recuperação judicial. Uma semana antes, eu fui mandado embora. E eu não recebi nem o salário do mês, nem as verbas rescisórias obrigatórias e muito menos a indenização toda. Só faz 16 anos. Não vi a cor desse dinheiro até agora. Naquele período ali, foi um desafio sobreviver. Por exemplo, eu tinha gasto dinheiro para o trabalho naquela empresa e nem isso eles reembolsaram. Então, aquele buraco ali estava no meu planejamento? Não estava, mas aconteceu bem comigo. Então, já passei por dificuldades enormes assim. Vocês não têm ideia de tudo que já aconteceu na minha vida. E alguém disse que quanto mais você vive, né, mais história ruim você tem para contar, né? Então, já passei por buracos assim, mas eles não eram o plano. Deu alguma coisa errada lá fora e estourou lá dentro da minha casa e colocou a gente numa situação delicada assim. Então, a gente não está isento disso, mas nas condições normais, a gente deveria ter o controle das finanças da nossa casa. Então, vamos lá. Vou viver na suficiência. Lá em cima está escrito assim: viva a bênção do nada me falta. Não é que eu tenho abundância em tudo. Eu tenho suficiência em tudo. Então, comecei aqui embaixo. Diga não à avareza e à ambição. Diga não às compras impulsivas. Diga não a dívidas e juros. Ou seja, não faça dívidas. Não concorde com juros. Se vai dividir alguma coisa em parcela, compre sem juro. Se custa 100, mas parcelado vai custar 150, não compre. Espere ter os 100, 150 e depois vai lá e compre à vista. Então, importante para a gente viver
a bênção do nada me falta, eu dizer não a essas coisas. Segunda coisa, para eu ficar alerta: pague tudo no prazo correto e dentro do orçamento. Pague tudo no prazo correto. A gente usa hoje diversos recursos. Põe aqui no celular: hoje é dia de pagar a água. Põe no celular ali o despertador: hoje é dia de pagar a luz. Hoje é dia de pagar a conta lá do supermercado, a conta do cartão. Ponha lá e pague no prazo. Quanto que é o juro hoje de um cartão de crédito? 14%. Você está devendo 100, no dia seguinte você está devendo mais 14%, ou seja, 114. Você não tinha 100, você vai ter que ter 114 agora. Então, faça o pagamento do valor correto que você negociou e comprou. Anote sempre o que você gastou e o que você ganhou, para não se perder no meio das contas. E faça um planejamento inteligente. E finalmente aqui na parte boa, né? A gente sempre põe aí fui ao contrário. A gente põe o verdão aí do Sérgio, né? Do Palmeiras, né? E tal, para ficar bonito, né? Então, olha lá, Sérgio, sorrindo. Visite órfãos e viúvas e supra a necessidade deles. E seja generoso com cuidado. Por que essa parte é boa? Que você está amando o próximo, fazendo por eles o que Jesus disse que você deveria fazer. Então eu tenho 10 reais, 20 reais sobrando, eu posso ajudar alguém? Ajude alguém. Mas agora, importante, não seja explorado por ninguém, né? O sujeito diz assim para você: você pode me emprestar 200 reais? É muito importante? É muito importante. Você vai fazer o que com isso? Eu vou lá no Mato Grosso pescar. Aqui isso é muito importante para a pessoa, ela que arrume o dinheiro para isso, não o pouquinho que me sobrou. O pouquinho que me sobrou, eu vou usar de maneira generosa para suprir ao necessitado, ao órfão, à viúva, ou quem reconhecidamente está com dificuldade e eu possa ajudar. Isso faz parte da inteligência. Você empresta o dinheiro para o pescador, sabe que vai perder o dinheiro, né? Não vai voltar. Então, já que você não vai ver o dinheiro de volta, use para coisas adequadas, de acordo com o coração bom que Deus plantou em você. Faça o pouco ser suficiente. Em 1988, eu fiquei 11 meses desempregado. Faz tempo, foi lá no século passado. 11 meses desempregado, não tinha dinheiro para nada. Para nada. Eu falei aqui en passant, 15 dias atrás, por 4 ou 5 vezes, o presbítero Camilo foi à minha casa levando saquinhos do Carrefour com o suprimento básico que ele comprou para nós lá. Não tinha dinheiro para nada. Aprendi a viver com 400 reais. 11 meses sem dinheiro, vivendo com o mínimo do mínimo do mínimo. Então Deus abriu uma porta de emprego e eu fui ganhar R$2.600. Irmãos, eu nunca fui tão rico como naqueles meses ali, em que eu havia me acostumado a viver com o absolutamente essencial e tudo que entrava estava guardado. Qual é a nossa realidade? A gente ganha pouco, tá bom. Você ganha 1.000 e tem que gastar 990. Você ganha 1.500, só pode gastar 1.400. Você ganha 8.000, você só pode gastar 7.000. Se isso não for verdade na sua vida, você está cavando esse buraco do qual a gente está falando. E isso é mistério? Não, isso é disciplina. Disciplina. Você casou? Seu marido, sua mulher é gastão? Você não devia ter casado. Já casou, né? Então agora tem que ensinar o seu marido para sua esposa a viver assim também. Nós precisamos de um fôlego, então faça o pouco ser suficiente.
não faça dívidas, a não ser que sejam cruciais. Por exemplo, você não tem uma casinha para morar. Apareceu uma casinha para você comprar, há condições de você fazer, ok. Essa é uma dívida essencial. Vai lá e faça. A nova geração, inclusive, discorda disso, tá? A nova geração não quer carro e não quer casa. Eles acham que é empatar dinheiro demais numa coisa muito cara. Vamos respeitar. Porém, na nossa experiência, casa é um assunto essencial. Então, se você entendeu que essa é uma dívida essencial, vá lá e faça. Sonhe. Sonhe, mas capriche no planejamento para a coisa poder dar certo ali. Assuma uma responsabilidade com o reino de Deus, para que haja suprimento na casa dele e Deus mantenha você alegre na suficiência. Opa, avançou indevidamente. Eu não mandei você avançar. Volta aí um pouquinho. Aí. Seja um mordomo fiel, né? Cuidando do que você tem. Eu não li ali a última parte, que é importante, doe o que você tem. Reparta o que você tem. Compartilhe o pouco que você recebeu. Ou seja, ajude os da família e os da família da fé. Sendo assim, Deus vai ter você no foco das atenções e cuidados dele. Não sendo assim, há algumas dificuldades pelas quais você vai passar. Nosso problema, às vezes nós preferimos passar pela dificuldade para depois aprender a lição. Então, se você conseguir aprender isso e não entrar numa fria como essas que eu descrevi aqui, você será mais bem-aventurado. Eu sei que o assunto dinheiro pode trazer muitas dúvidas, muitas alternativas de solução, muitas respostas. Então, eu não sei se a gente tem resposta para tudo. Mas alguém tem alguma pergunta? Não tem? Então, eu quero, nesse momento, a gente vai encerrar já a nossa aula, eu quero primeiro agradecer, junto com vocês, por aquilo que Deus tem feito aqui nas nossas vidas. Você deve ter ouvido várias vezes, aqui do púlpito, né, o pastor, os presbíteros dizendo, nada nos tem faltado. A gente não tem uma conta bancária com saldo lá de milhões, não. Ao contrário. É ali justinho. Mas, para quê? Para que mais? Então, se você está com o suficiente, está bom. Ah, você está sonhando? Então, se você sonhar, nós precisamos de mais coisas. Então, no caso da igreja, nós precisamos... Oi, Anjo. Oi, né? Não é para ir. Tá. No caso da igreja, se nós sonharmos, nós temos que aumentar o nosso esforço. Lá em casa, você sonhou com alguma coisa que não está cabendo no orçamento, tem que apertar aqui para poder sobrar ali. Apertar aqui e sobrar ali. Temos visto recentemente pessoas indo trabalhar, por exemplo, no Uber, tentando lá uma renda adicional. Se na área que você atua isso é possível, aproveite, vá lá e faça. Se não é possível, não cabe no seu horário, o seu dia já está tomado, então realmente tem que apertar aqui para poder fazer o seu sonho acontecer ali. E aí eu queria deixar então para encerrar mesmo esse versículo, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 8, a parte em vermelho, né? Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, olhando o mesmo exemplo que Jesus nos deu. Quero agradecer a oportunidade, esperar que tenha sido útil para vocês. Vamos encerrar então. Temos um cafezinho ali, né? 5 minutos de cafezinho, como diz o Edilson, e vão ser 8, e já começaremos o nosso culto. Um bom domingo a todos. Obrigado.